Posso dizer amém? Amém. Então, se você senta em nome de Jesus. Glória a Deus. E acompanha comigo, o nosso irmão Richard vai colocar aqui para nós no telão, a carta de Paulo escrita a Filemon, capítulo único, a partir do verso de número 8. Carta a Filemon. Para quem tem mais dificuldade de encontrar na Bíblia, você acha a carta aos Hebreus, lá no final da Bíblia, e volta. Filemon está antes da carta aos Hebreus. Carta de Paulo a Filemon, capítulo único, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Para ganhar tempo, eu já vou começar a ler. Se algum irmão ou irmã não tiver encontrado, tiver dificuldade, acompanha aqui conosco pelo telão, para que você faça junto a leitura do texto bíblico dessa noite. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 21, em nome de Jesus. Diz assim, epígrafe: Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Verso 8: Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade ou por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que, se ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo antes, mas do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o teu coração no Senhor. Escrevi-te confiado em tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã na escola bíblica nós ministramos sobre as cartas da Bíblia e passamos pelas epístolas de Paulo, mas quando eu cheguei nessa carta eu propositalmente passei ela mais rapidamente, mais brevemente, porque o Senhor já tinha colocado no meu coração ministrar essa palavra ao coração de vocês nesta noite. E essa palavra é uma palavra que, talvez pela leitura do texto, principalmente para quem não conhece muito bem, você ouve a leitura, ou você faz aqui o acompanhamento da leitura, e talvez você não consiga compreender totalmente, mas dentro dessa carta, Deus tem uma mensagem poderosa para o meu e para o seu coração nessa noite. Olha para o seu irmão do lado, para a sua irmã, para ele já começar de uma maneira profética, pega na mão dele, pega na mão dela aí do lado, e fala assim para ele, fala assim para ela: hoje Deus tem algo especial para você aqui. Hoje Deus tem algo tremendo para a sua vida aqui neste lugar. Essa não é apenas a última ceia do ano, de uma maneira qualquer. Deus escolheu esta noite para fechar com chave de ouro algumas coisas, para nos relembrar de palavras, de coisas que precisamos relembrar, e para nos ensinar coisas novas que temos que aprender. Deus já está presente aqui neste lugar, e Ele está falando, e ainda muito mais tem para falar com você. Quem acredita nisso? Já levanta a mão direita, já começa a glorificar, já começa a exaltar a mão do Miguel. Aleluia. Deus fiel. Entenda comigo aqui o contexto. Essa carta que Paulo escreveu é a menor das cartas escritas pelo apóstolo. Ela tem somente um capítulo. E ela é uma carta diferente das outras, porque ela não é uma carta que fala sobre doutrina, ela não é dirigida à igreja. Foi uma carta que Paulo escreve de próprio punho para um outro homem. Ele, Paulo, o homem, escrevendo para um outro homem, com uma mensagem específica. O que estava acontecendo aqui?
para a gente conseguir entender o que Paulo quis dizer por essa carta, a gente vai ter que retroceder um pouquinho na história, para a gente conseguir compreender o contexto dessa situação. Naquela época de Paulo, irmãos, havia uma escravidão muito grande dominando o mundo. E na época no Império Romano, estimam alguns historiadores que havia cerca de 60 milhões de pessoas em situação de escravidão. Todos os trabalhos braçais praticamente eram feitos por escravos. E não só trabalhos braçais, mas até mesmo alguns trabalhos intelectuais. Para a gente que é brasileiro, quando a gente ouve a palavra escravidão, a gente logo associa a escravidão do negro africano que veio para cá. Aqueles homens que trabalhavam ali cortando cana, que trabalhavam na mineração. Mas não, na época de Roma não era assim. Não era apenas esse tipo de trabalho que o escravo fazia. Havia também o trabalho agrícola, o trabalho do campo, o trabalho pesado, mas havia outros tipos de trabalho. Havia escravos que serviam dentro das casas e eles eram tratados como uma pessoa da família. Às vezes um exército romano invadia uma cidade, invadia um grande reino e capturava todo mundo como escravo. Aí eles pegavam os melhores, por exemplo, um arquiteto, falavam: você vai ser meu escravo, e a partir de agora, quando eu for construir uma casa, você vai construir essa casa para mim. Eles pegavam um professor e diziam: agora você é meu escravo, e você vai ensinar os meus filhos a ler, a escrever, a fazer contas. Então os escravos, muitos deles tinham qualificação, tinham estudo, eles eram pessoas capazes, mas estavam na condição de escravos. E o escravo não tinha direito. Um escravo, por exemplo, naquela época, ele não podia se casar formalmente. Ele podia até se juntar, um homem ali com uma outra mulher, mas se um dia o dono, por exemplo, decidisse vendê-lo, ele podia vender somente o homem e a mulher ficava, ou vender somente a mulher e o escravo ficava. Ele não tinha direito de escolher, ele tinha que ir onde o seu senhor mandava, fazer o que o seu senhor ordenava, e ele não tinha direito de determinar as suas próprias escolhas, aquilo que ele queria fazer. E aqueles escravos, eles eram marcados, eles tinham marcas no seu corpo, como tatuagens, ou alguns furos, às vezes na orelha, alguns pingentes se colocavam pelo corpo, com base nas funções que eles faziam. Então, para alguém que era comerciante, ou para um outro escravo que era pescador, ou para um escravo que servia dentro das casas, eles faziam marcas específicas para identificar. E quando aquela pessoa andava pela rua, alguém logo via e falava: esse aí é escravo. Pelo símbolo dele, ele pertence a tal pessoa e ele tem tal função. As pessoas podiam olhar para os escravos e saber pensando saber quem eles eram, a quem eles pertenciam e para quem eles serviam. E assim era a sociedade daquela época. E aqui nessa história, irmãos, nós vemos a história de um homem escravo, um homem chamado Onésimo. E esse Onésimo, ele era um escravo que pertencia a um homem chamado Filemon. E Filemon é o destinatário da carta que Paulo escreveu. Esse Filemon, a história nos conta, pastor Inácio, que ele morava na cidade de Colossos, e ele era um homem muito rico, tinha muitas propriedades, ele tinha muitas posses, era um homem de dinheiro. E ele, ouvindo falar, quando Paulo vai na sua terceira viagem missionária para a cidade de Éfeso, que era próximo, ele ouve falar de algo que estava acontecendo em Éfeso, de um movimento que estava acontecendo em Éfeso. E este Filemon sai de Colossos, vai até Éfeso, e lá ele conhece a pregação de Paulo. Paulo prega, Paulo evangeliza, Paulo opera milagres, sinais, maravilhas, e aquele Filemon se converte. Aquele Filemon entrega a sua vida ao Senhor Jesus e começa a servir a Jesus. E o que ele faz? Ele sai de Éfeso e volta para a sua casa em Colossos. E quando ele chega em Colossos, ele fala assim: eu ouvi em Éfeso uma palavra que mudou a minha vida. Eu ouvi em Éfeso uma palavra que transformou quem eu sou. E agora eu quero trazer para cá, eu quero trazer para esse lugar a mesma palavra que mudou a minha vida, para que possa mudar a vida de outras pessoas também. E assim é o homem de Deus, assim é a mulher de Deus. Um dia a gente não conhece, um dia a gente não sabe nada de Jesus. Aí chega um momento que Jesus nos encontra, ele prega, ele ensina, ele nos traz, ele nos liberta, ele nos livra, ele faz milagre. E quando a gente é transformado, a gente sai e começa a anunciar, começa a falar, começa a pregar, começa a dizer: aquele Jesus que fez a obra na minha vida, ele pode, ele quer e ele vai fazer na sua vida também. Filemon se torna um obreiro da casa do Senhor. E mais do que isso, como a casa dele era
espaçosa, ele cede a sua casa para funcionar como o local das reuniões. Naquele tempo os crentes não se reuniam em templos como nós, eles se reuniam nas casas, porque não havia templos. Então, quem tinha uma casa grande, espaçosa, cedia aquela casa para que os cultos fossem feitos lá. E Filemão cede a sua casa para que os cultos acontecessem lá. E a igreja de Colossos se reúne na casa de Filemão. E os cultos começam a acontecer, e pessoas vão se achegando, vão se convertendo, e Filemão se torna uma referência. Aleluia! Filemão era aquele crente, quando alguém vinha com um problema, ele aconselhava. Quando alguém tinha uma necessidade, ele ajudava. Quando alguém tinha uma dúvida, vinha com ele, não estou entendendo isso, Filemão. Ele ia lá e ele explicava, ele cuidava, ele tratava. Filemão era muito bom para resolver o problema dos outros. Aleluia! Glória a Deus! E eu vou te falar, irmãos, tem gente que é muito bom para resolver o problema dos outros, mas tem dificuldade de resolver os seus próprios problemas. Glória a Deus! Aleluia! Olha para o seu irmão, passa para ele. Ô Filemão, vai estudando aí, Filemão. Fala assim, presta atenção, Filemão. Se for uma irmã, você pode falar Filemoa, se você quiser. Fica à vontade. Só para, fugir. Filemão aconselhava todo mundo, ensinava todo mundo. Chegava alguém e falava: ô pastor Filemão, eu tenho um problema lá na minha casa, meu filho está fazendo. Ô irmão, tem paciência com ele, perdoa ele, trata ele, porque você vai ver que vai dar certo. Só que um dia, o problema que batia na porta dos outros bateu na porta. O problema que estava na casa dos outros chegou na casa. E aí ele teve que. E aí o negócio fica estreito, irmão. O que aconteceu? Presta atenção, você precisa entender esse contexto. Tem que ter paciência. Tem paciência comigo. Você vai? Vai ver. Colossos era uma cidade conhecida pelas suas águas frescas, águas geladas. Então, como o local era muito quente, muitas pessoas durante o verão, Gustavo, iam para Colossos para quê? Para se banhar nas águas de Colossos. Para quê? Para se refrescar do calor. E Colossos, olha a curiosidade, ela ficava aqui, e próximo de Colossos ficava uma outra cidade chamada Hierápolis. E essa cidade chamada Hierápolis, ao contrário, ela tinha águas termais, águas quentes. Das rochas brotavam águas muito quentes. E as pessoas que tinham algumas enfermidades iam para Hierápolis para se banhar nas águas quentes de Hierápolis para poder curar de enfermidades. Acreditavam que aquelas águas curavam. E entre Colossos e Hierápolis havia uma outra cidadezinha no meio chamada Laodiceia. E a cidade de Laodiceia, lembra dela? Lá nas cartas do Apocalipse, quando fala assim: ô Laodiceia, quem dera você fosse quente como Hierápolis, ou que você fosse fria como Colossos, mas você não é nem fria e nem quente, você é morna, porque Laodiceia não tinha águas próprias, não tinha fontes, então as águas de Colossos vinham por tubulações até Laodiceia, só que por causa do calor, aqueles canos aqueciam, e a água que saía fria de Colossos chegava morna em Laodiceia, e quem tomava aquela água passava até mal, as pessoas ficavam enfermas por causa das águas de Laodiceia, e é por isso que Deus manda dizer: você não deve ser no meio termo, você não pode ser mais ou menos, ou você é fria como Colossos, ou você é quente como Hierápolis, porque eu tenho um propósito em quem faz e toma posição. Agora, quem é mais ou menos, quem um dia é, outro dia não é, quem um dia faz, outro dia não faz, quem um dia dá, outro dia não dá, quem é mais ou menos, Deus não tem compromisso com quem é mais ou menos, Deus não tem compromisso com quem leva o evangelho meia boca, Deus não tem compromisso com quem tem vida morna. É tempo de Deus aquecer, acender a tocha no seu coração, ou você vai ser aquele crente que vai trazer refrigério para pessoas, vão chegar pessoas com a vida pegando fogo, e você vai trazer refrigério, vai trazer paz, ou você vai ser tocha de fogo, para botar fogo no culto, para botar fogo no capeta. Deus vai te usar, mas o tempo de ser mais ou menos acabou, o tempo de mordidão acabou, é tempo de Deus fazer algo grande, algo glorioso, algo tremendo na sua vida.
mas por Colossos ter essas águas agradáveis, pastor Ernesto, o que acontecia? Muitos cidadãos ricos de Roma compravam terras, propriedades em Colossos e faziam em Colossos as suas casas de praia, casas de veraneio. Aí no verão eles saíam de Roma e iam para Colossos para passar o verão lá e se refrescar nas águas de Colossos. Aí Filemão convertido, o culto na casa dele, a cidade cheia de gente na época das férias, monte de cidadão romano lá, e o escravo de Filemão, um menino chamado Onésimo, ao invés de ir para o culto, ele começa a dar uma passeada nas águas e começa a conhecer as pessoas que estavam lá, começa a conhecer alguns cidadãos romanos, e os homens falam assim: isso aqui é até gostoso para passar o verão, mas viver aqui, não, Roma é muito melhor. Em Roma tem umas festas, as meninas descem tudo até o chão lá em Roma. Em Roma tem uma, você não sabe, você acha que isso aqui é bom? Não é nada. Roma é que tem tudo. A noite de Roma é maravilhosa, os barzinhos de Roma são maravilhosos, as festas em Roma são maravilhosas, as mulheres de Roma são as mais bonitas. Eles começam a falar para Onésimo sobre aquela realidade que ele não conhecia, e Onésimo estava no lugar onde havia o culto, mas o coração dele não estava no culto, o coração dele estava em outro lugar. Ele estava na casa onde acontecia o culto, mas os olhos dele começaram a olhar para longe, começaram a olhar para Roma. Ele estava no lugar onde a presença de Deus estava, mas a presença dele não estava lá, porque ele queria ir embora. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com pessoas, dizendo para você: você está no lugar certo, no lugar onde o culto está acontecendo, no lugar onde a presença de Deus está sendo derramada. Mas muitas vezes o seu coração está longe daqui. Você entra aqui pensando: que hora que esse culto vai acabar? Tem um jogo de futebol para eu ver. Que hora que essa igreja vai parar, vai fechar? Eu quero viajar, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Deus manda te dizer: cuidado, Roma não tem nada para você. O seu lugar é aqui, aonde o lugar do culto, na casa de Deus, aonde o culto está acontecendo. Deseja que a sua presença esteja aqui, que o seu corpo esteja aqui, mas que o seu coração também esteja aqui nesse lugar. E Onésimo começa a querer ir embora. E ele faz um plano, irmãos. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: cuidado com os planos que você faz. Pergunta se Jesus está nesse plano aí antes de executar. Aí há muitas vertentes da história, eu vou escolher uma. Uma vertente da história diz que Onésimo planeja uma fuga. O que ele faz? Ele rouba, ele se apropria de um objeto de valor, ou talvez dinheiro mesmo do seu patrão, ou talvez seu patrão mandou ele levar alguma coisa de valor para alguém, e no meio do caminho ele pega aquele objeto e ele vai embora. Deixa Colossos para trás, deixa a igreja para trás e vai para Roma. E com o dinheiro que ele tinha, ele faz uma viagem longa até Roma, e ali em Roma ele vive por um certo tempo, da maneira como ele sempre sonhou, vivendo a vida que ele queria viver, conhecendo as festas, conhecendo tudo. Mas um dia o dinheiro dele acabou. E aí quando acaba, ele começa a ficar numa situação difícil. Ele não podia sair pedindo emprego por aí porque ele era escravo, ele estava marcado como escravo. Ele não podia ter uma vida normal como outras pessoas porque ele tinha um passado de escravo. E se alguém descobrisse quem ele era, que ele tinha fugido do seu Senhor, o seu destino seria a morte. Se alguém descobrisse que ele era um escravo fugitivo, ele seria apedrejado até a morte. Então ele tinha que viver escondido, viver no anonimato. Ele ia na festa, mas ele não podia fazer, ele tinha que ficar ali meio escondido. Ele ia nos lugares, mas ele tinha que ficar ali meio no culto, porque ali não era o lugar dele. Meu Deus! Tem pessoa que ainda não entendeu, mas eu vou te dizer: você pode até ir lá, mas o seu lugar não é lá. Você pode até tentar se misturar no meio dele, você pode tentar se misturar no meio dela, mas o seu lugar não é lá. O seu lugar não é lá. Você não pertence àquele lugar, não é o seu ambiente. Você pode achar que está lá, vai tocar música, pode achar que está tudo bem, só que o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai te fazer entender que você não pertence
Deus começa a trabalhar. Deus fala, você já fez o que você quis? Já passeou? Já viu o que você queria? Já conheceu o que você queria? Agora eu vou começar a colocar a minha mão. E Deus está dizendo que Ele vai começar a colocar a mão em algumas pessoas, em algumas situações. Escute aqui, pai. Escute aqui, mãe, que tem orado por um filho, por uma filha que você clama, você ora e parece que nada acontece. Deus manda dizer, eu vou começar a colocar a minha mão aí. Eu vou começar a agir. Olha, irmã, você que está orando por um marido que parece que não escuta, Deus vai começar a agir, vai começar a operar. Você que está orando por um irmão, que está orando por um filho, que está orando por um amigo, que está orando por um vizinho, parece que você ora e nada acontece. Deus manda dizer, ele foi para Roma, mas eu vou começar a agir, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a operar, eu vou começar. Só que Deus tem os seus mistérios para trabalhar. Deus não desce, manda um anjo bonito, uma auréola, um mazinho e fala assim, filho, Onésimo, volta, tá tudo bem. Não foi assim não. Sabe o que aconteceu com ele? Ele vai parar na prisão. Alguns estudiosos especulam que ele, pela falta de dinheiro, ele foi roubar de novo. Só que dessa vez ele foi pego e vai parar na prisão. Outros especulam que ele se envolve numa confusão, numa briga, porque alguém tentou, olha quem é você, começaram a descobrir quem ele era, e ele ali para se defender briga, de uma forma ou de outra, ele foi parar na prisão. E quando ele chega na prisão, achando que ali tinha acabado, que era o ponto final para ele, na cela do lado dele, ele ouve a voz de um homem cantando e louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei que hino ele estava cantando, mas eu imagino que talvez, não com uma voz tão muito como a das irmãs, mas ele começou a clamar assim, eu posso estar na prisão, mas eu sou livre. Elas podem prender o meu corpo, mas a minha alma é livre, a minha alma está solta, porque o Senhor Jesus me libertou. Ela me pergunta, quem é você? Ele fala, meu nome é Paulo, o apóstolo dos gentios. E aí Onésimo começa a entender tudo. Ele fala assim, calma aí, Paulo foi o cara que pregou para o meu senhor Filemão. Foi através da pregação desse Paulo que Filemão se converteu. Foi através da vida de Paulo que Filemão foi transformado e abriu a igreja onde eu estava. E eu estava lá, mas eu não dei valor quando eu estava lá. E por causa disso eu vim parar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Filemão começa a entender, a vida dele vai passando como um filme diante dos seus olhos, ele vai entendendo. A gente toma decisões erradas na vida, irmão. Glória a Deus. A gente toma caminhos errados na vida, mas o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeçar. Glória a Deus. Às vezes a oportunidade é dentro de um hospital, às vezes a oportunidade é dentro de uma prisão, às vezes a oportunidade é dentro de casa, às vezes a oportunidade é encontrando na rua, às vezes a oportunidade, alguém que te convidou para vir aqui é sentado na cadeira dessa igreja nessa noite. Paulo começa a ensinar Onésimo a tratar dele, e Onésimo vai contando a sua vida e fala, Paulo, olha, eu errei muito, eu roubei o meu Senhor, eu fugi, eu enganei, eu fiz muita coisa errada, eu tenho um passado terrível, Paulo. E Paulo fala para ele, o seu passado pode ser terrível, mas Jesus morreu na cruz para te livrar do seu passado e para começar a escrever para você uma nova história. Quem crê que Jesus tem uma nova história para você? Aleluia! O crime de Onésimo não era
oportunidade como de Paulo. Paulo vai ficar preso mais tempo. Onésimo fica preso um tempo, trabalhando ali com Paulo. Paulo vai ensinando, ele se torna alguém muito importante no ministério de Paulo. E aí chega um dia que um guarda vem e fala assim: senhor Onésimo, amanhã o senhor está livre, cumpriu a sua pena. E quando Onésimo recebe a notícia que ele seria livre da prisão, ele fica: mas agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Paulo vai ficar aqui, para onde que eu vou? Paulo fala: calma, Onésimo, eu vou te mandar para uma missão. O nosso irmão Tíquico vai vir aqui, e você e Tíquico vão levar uma carta para uma igreja. Para qual igreja, Paulo? Para a igreja de Colossos. Aleluia! E aí Onésimo fala: não, Paulo, eu não posso voltar lá. Se eu voltar lá, eles vão me apedrejar. Se eu voltar lá, eu vou morrer. Se eu voltar lá, o meu Senhor vai me matar. Não tem esperança para mim lá. Me manda para qualquer outro lugar, menos para lá. Paulo falou: não, Meu Deus. é exatamente para lá que você tem que ir, porque há uma pendência lá, e essa pendência vai ser resolvida lá. Eu quero dizer para você uma coisa, Onésimo: você vai levar aqui uma carta que é para a igreja de Colossos. Isso vai estar na sua mão direita, mas na sua outra mão eu vou te entregar uma outra carta que eu vou escrever agora. E essa carta não é sobre a igreja, essa carta não é sobre doutrina, essa carta não é sobre louvor, essa carta não é sobre pregação, essa carta é sobre você. Eu vou escrever uma carta sobre você e vai te mandar entregar essa carta na mão daquele que quer te matar. E você vai ver que onde você achou que haveria morte, vai começar a ter uma nova vida. Você vai entender, Onésimo, que não dá para seguir em frente com Cristo, deixando coisas para trás para resolver. É tempo de resolver, é tempo de matar o passado, é tempo de matar o pecado, é tempo de pedir perdão, é tempo de receber perdão, para começar a viver aquilo que Deus tem na plenitude para a sua vida. E aí é o que nós vemos aqui. Paulo escreve a carta com o seu próprio punho e manda Onésimo levar. Onésimo e Tíquico chegam em Colossos, morrendo de medo. Quando ele chega lá na cidade, as pessoas já olham para ele e falam: voltou, vai morrer, Meu Deus. acabou para ele. E aí o seu senhor Filemão aparece. Quando o Filemão olha para ele, talvez Filemão abaixa para pegar uma pedra, e Onésimo fala: Filemão, antes de qualquer coisa, eu quero te mostrar essa carta aqui. Aleluia. E Filemão pega aquela carta, escrita por Paulo. E Paulo diz assim para ele: Filemão, você conheceu um Onésimo, alguém que por um tempo foi útil para você, mas que cometeu um grande erro, que se tornou inútil, que se tornou desprezível. Filemão, você tem o direito de matá-lo. Você tem o direito de acabar com a vida dele. Se for olhar pela lei dos homens, você está com a razão, Filemão. Se você olhar pela regra do mundo, como o mundo se comporta, você tem esse direito, você está com essa razão. Mas nós que aceitamos a Cristo, entendemos que nós não somos mais regidos apenas pela lei dos homens. Há uma lei maior que direciona as nossas vidas. Aleluia, Deus. Na lei dos homens, quando alguém puxa o seu tapete, você vai lá e puxa o dele de novo. Na lei dos homens, quando alguém te fere, você vai lá e fere ele de novo. Quando alguém te engana, você engana ele de novo. Se o esposo trai, a esposa vai trai também para dar o troco. É assim que os homens se comportam, mas com Deus é diferente. Na lei de Deus é diferente. Na lei de Deus é diferente. Deus nos ensina a ter uma postura diferente. Aleluia. E Paulo fala assim: Aleluia. esse moço está chegando na tua porta. Não é aquele moço que você conheceu. Não é aquele que estava no culto e não queria participar do culto, que sentava assim enquanto o pastor pregava, fazia assim. Meu Deus. Ele já foi isso, mas ele não é mais. Aleluia! Ele já foi aquele crente que vinha no culto, faltava no outro, aí a gente mandava mensagem, aí ele vinha em um, aí ele faltava no outro, e ficava, quem fica pegando pelo colo. Ele já foi assim, mas agora ele não é mais. Ele já foi aquele crente que estava na igreja e o jovem chamava ele para participar do grupo, e ele fala: e o grupo de jovem? Tem nada, não quero saber. Vem participar da banda. Eu da banda não quero, das irmãs. Que grupo de irmã? Não quero saber
saber de nada. Eu quero ir, sentar na minha cadeira e que ninguém me incomoda, ninguém me enche o saco. Ele já foi assim, mas hoje ele não é mais, ela não é mais. Ele já foi alguém que não cumprimentava ninguém, chegava no culto de cara fechada, ia embora de cara fechada, reclamava de tudo, criticava tudo. Hoje ele não é mais, hoje ele é um obreiro valioso, hoje ele é útil no meu ministério, hoje ele foi transformado, ela foi transformada, o Senhor o encontrou, o Senhor a encontrou, ela passou pela prisão, ele passou por provas, ele passou por lutas, ele é um vaso que foi quebrado e o Senhor moldou de novo, é um vaso novo, nascido de novo, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Olha, Filemão, quando você olhar para ele, não veja mais um escravo. Quando você olhar para ele, não veja mais um pecador. Quando você olhar para ele, não veja mais um condenado. Olhe para ele, olhe para ela e veja alguém que eu amo, alguém que Deus ama, alguém que é importante para Deus e que é útil para o Senhor. Olha para o irmão do seu lado, olha para ele, olha para ela. Olha bem para ele, olha no olho dele. Fala assim: eu quero te ver como Jesus te vê. Como alguém útil, como alguém valioso, como alguém importante, como alguém especial para Deus. Eu não quero olhar para você e só ver o pecado que você tem. Eu não quero olhar para você e ver o erro que você cometeu lá atrás. Eu quero olhar para você e ver você um irmão em Cristo, que assim como eu tem falhas, que assim como eu tem defeitos, mas que assim como eu está caminhando, se esforçando para morar com Jesus lá no céu. Meu irmão, quando o Onésimo chegar, você tem o direito de acabar com tudo. Mas se você ouvir essa carta que eu escrevi para você, você não vai fazer isso. Se você ler essa carta, você vai recebê-lo com amor e vai tratá-lo não mais como escravo, mas como um homem livre diante da presença de Deus, como um irmão em Cristo e como alguém que é útil no ministério. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu trouxe essa mensagem nessa noite? Eu vou encerrar aqui. Oh, Jesus da glória! Sabe quem é o Onésimo, irmãos? Sou eu e é você. Glória a Deus. Nós somos as pessoas que erramos e erramos. Mas sabe quem que é o Filemão da história? Sou eu e é você. Glória! Quando a gente erra, a gente quer ser tratado com misericórdia como Onésimo. Mas quando erra com a gente quer ser duro como o Filemão é duro. Glória! Filemão, ele sabia resolver perdoar todo mundo. Olha, fulano, Paula, perdoa o fulano. Olha, Marlene, perdoa ali. A gente é bom para falar para os outros fazer. Mas quando erram com a gente quer ser duro que nem Filemão. Quer pegar pedra na mão, quer atacar, quer fazer justiça. E quer que Deus coloque no leito de enfermidade. A gente quer ser duro, mas o Senhor manda uma carta para nós. Ele escreveu uma carta para nós nas noites dizendo assim: olha, irmão, tem misericórdia do seu irmão como eu tive misericórdia de você. Não trate o seu irmão pelo erro que ele cometeu, porque eu, Senhor, não te tratei pelos erros que você cometeu. Assim como eu te amei e entreguei o meu filho para morrer por você, entregue também a sua vida. Abra mão dos seus direitos, perdoe, para que você possa viver em paz e em liberdade. Sabe quem é o Paulo aqui da história? É como Jesus falando comigo, com você nessa noite. E Jesus manda dizer assim: ó, Ele vai promover reencontros. Aleluia, Deus. E esses reencontros Ele vai criar situação. Mas não vai ser para a morte, vai ser para o recomeço de paz diante da presença. Aleluia. Mas naquele momento, pastor, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Você não vai dizer nada, porque Ele já escreveu uma carta sobre você. Ele está escrevendo uma carta sobre você. Tem pessoas que olham para você e só veem o seu eu do passado, só veem quem você era, mas Ele vai mostrar quem você é a partir de hoje.
Ele vai mostrar a obra que Ele tem feito. Ele vai mostrar que você não é mais um menino mimado, uma jovem rebelde, que você não é um homem agressivo, que você não é uma mulher preguiçosa, não é nada disso. Você pode ter sido lá atrás, mas não é mais, porque o Senhor entrou na sua vida, Ele te transformou, Ele te mudou, e Ele vai mostrar para o mundo quem Ele, o que Ele está fazendo na sua vida, e em quem Ele te transformou. E essa nova versão, essa nova pessoa, esse novo Onésimo, as pessoas vão ter que ver e reconhecer que Deus está agindo a favor da sua vida. Deus está operando na sua vida. Glória, glória, glória. Volta de pé. Obreiros podem vir aqui. Sabe como termina?